Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Eclésia. Estamos novamente consigo neste final de semana e, como é habitual, para olhar já os textos bíblicos que a liturgia do próximo domingo nos propõe. Para nos ajudar neste itinerário de interpretação, temos connosco o Padre Robson Cruz e também o Padre Vítor Gonçalves, peço desculpa, ambos párocos na cidade de Lisboa. Muito obrigado por estarem uma vez mais na nossa companhia. Próximo domingo será a solenidade da Epifania do Senhor, esta manifestação do menino que há pouco tempo nasceu no presépio. Comecemos pelo Evangelho de Mateus, Padre Robson, que nos narra esse episódio bem conhecido dos magos. Nós vamos ler o capítulo 2 do Evangelho de São Mateus e traz exatamente um ciclo da narração dos magos que não nos aparece no outro Evangelho da infância, que é o Evangelho de São Lucas. Toda a construção deste ciclo dos magos é constituído com dois grandes motivos que vai acompanhar todo o Evangelho de São Mateus, que é o ciclo da revelação, portanto, há sinais a interpretar, há uma comunicação que os homens se devem deixar tocar por ela, e depois há uma proclamação, uma confissão de fé. Aqui, todo o episódio da revelação segue dois momentos no Evangelho. O primeiro sinal é, sem dúvida, a estrela que brilha nos céus, já podemos falar sobre ela dentro de alguns momentos, né? E a estrela conduz à proclamação da primeira parte do Evangelho, quando os magos, chegando a Jerusalém, perguntam a Herodes onde está o rei dos judeus. Esta primeira proclamação de que o menino que nasce com um sinal de revelatório, que é uma indicação misteriosa de uma estrela que brilhou no Oriente e que guiou os magos, e que depois se leva à proclamação, conduz depois à segunda parte do Evangelho. Depois de receber a indicação à luz da palavra de Deus, do oráculo de Miqueias 5, os magos dirigem-se para Belém, agora veem novamente uma estrela a brilhar nos céus e vão encontrar o menino e sua mãe. E aí, portanto, o sinal que os indicou o caminho foi a palavra, não é? A palavra e novamente a estrela são, digamos, o período da revelação que levam depois à proclamação. Ao oferecerem os seus presentes, enchem-se de alegria e confessam por isso mesmo que aquele menino que nasceu, a ele é devido o tributo, o louvor, a adoração. E por isso mesmo, os três presentes que Mateus se preocupa em, digamos, em discriminar, ouro, incenso e mirra, significa o total assentimento da vontade e o desejo de seguir este mago. Repare que todo o episódio dos magos obedece àquilo que é o plano de Mateus. É uma espécie de micro-evangelho em que os homens, recebendo a revelação, são chamados a fazer a proclamação de que só Jesus verdadeiramente é o Messias, o Filho de Deus Salvador. Padre Vítor, esta narrativa dos magos não é propriamente uma descrição jornalística. Há aqui uma intenção do autor no sentido de reforçar também o universalismo, os mais poderosos, também aqueles que estão numa outra escala social, que também para eles nasce este Salvador e também eles vêm adorar este menino. É muito curioso que nas primeiras representações logo portanto, pictográficas, nas pinturas, em Roma, surgem os magos como personagens um século depois, 2 séculos depois. De facto, a importância deste acontecimento tem muito mais a ver com essa dimensão da procura humana. É muito curioso como era frequente na Antiguidade, mas não só na Antiguidade. Hoje o ser humano é um ser à procura, sempre à procura de respostas, à procura de encontrar soluções para os mistérios, mas também à procura de uma verdade maior que encha as suas vidas. E por isso o texto não fala deles como reis, e, curiosamente, associámos a eles essa figura um bocadinho do poder, simbolizando, acima de tudo, até uma tradição que depois se desenvolveu de um ser europeu, outro asiático e outro africano, sintetizando aí... Também nunca refere que são 3, não é? Pois, também nunca refere que são 3, mas exemplificando um bocadinho as regiões conhecidas de então. Faltariam, então, os da América do Sul e da América do Norte e da Oceania para isto ser um bocadinho mais completo. Mas, de facto, essa universalidade da salvação que Jesus apresenta e que depois, nas referências, como vamos ver depois também um bocadinho na primeira leitura, dos povos distantes, não é só para os próximos, não é só para o povo de Israel
que Jesus se apresenta como Messias e Salvador, Messias no sentido de esperado e de ungido, sem dúvida, mas Salvador é Salvador para todos. Estes presentes também, com o simbolismo próprio, que sugerem, de facto, o ouro próprio dos reis, o incenso próprio de Deus e a mirra própria do ser mortal, uma vez que era utilizado no embalsamento dos corpos, nos ritos funerários. É, de facto, uma festa também que toca muito particularmente as crianças, em contexto paroquial. É uma festa que parece que já vem assim um bocadinho afastada do Natal, porque isto gasta-se muito depressa, andamos muito tempo a preparar, mas depois as festas gastam-se no instante. Mas toca muito nas crianças estas figuras, conheço algumas comunidades até que põem os reis a caminhar ao longo da igreja, ao longo destes tempos, até chegarem ao presépio, com a ideia, de facto, da progressão e da procura. O que encanta nestes magos estavam atentos aos sinais, como dizia o Padre Robson, e puseram-se a caminho. E voltam por um outro caminho. Também é muito curioso essa referência de São Mateus. Padre Robson, estamos no domingo da Epifania. Esta palavra Epifania sublinha precisamente esta manifestação da realeza, não é? E isto é muito bonito porque no Evangelho, concretamente, nós notamos que Mateus faz uma sobrecarga, digamos assim, da sua descrição de como é a revelação feita aos magos a partir de 3 textos fundamentais, não é? O primeiro texto nós vamos ouvi-lo como primeira leitura nesta celebração, que é o texto de Isaías 60, não é? Um texto do chamado Trito a Isaías, mas que tem muito da linguagem daquele período do Deutero-Isaías, portanto, o período do exílio, em que se está a falar exatamente que os estrangeiros são convidados não apenas a vir receber a instrução no templo, como no caso de Isaías 2 e de Miqueias 1, mas também agora a reconstruir a cidade. E, portanto, este universalismo significa que mesmo os que estão de fora são chamados à salvação. No Salmo 72, que também vamos cantá-lo como Salmo responsorial, influi diretamente na redação deste Evangelho, está-se a falar de que os povos vão pagar tributo. Para nós hoje a ideia do tributo, impostos, é uma coisa sempre terrível. Mas significa aqui uma relação de serviço, ou seja, põem-se ao serviço deste Messias, desse menino tão frágil que está a nascer. A terceira dimensão é o cumprimento das expectativas de salvação que nos aparece sob a imagem de uma estrela. No livro dos Números conta-se que Balaque era uma espécie de sacerdote pagão, Balaão era um sacerdote pagão, a quem Balaque pediu que amaldiçoasse o povo de Israel que vinha do Egito e queria entrar na Terra Prometida. Balaão está para amaldiçoar, não consegue. O episódio, digamos, um bocadinho quase pueril na sua descrição, da mula que fala que não pode amaldiçoar o povo por causa de ver o anjo do Senhor a acompanhá-los, e depois Balaão pronuncia um oráculo misterioso. Vê um astro que se levanta e que há de chamar todos os povos à salvação. Com tudo isto, o que Mateus está a insistir, mais do que na coerência dos episódios, um bocadinho complicados, digamos assim, de asseverar a sua historicidade, é exatamente a chamar a atenção a isso. O Messias que nasce para ser reconhecido por todos. E há pouco, quando falávamos que, no fundo, é um micro-evangelho, é o que acontece com a comunidade cristã de Mateus. Não são aqueles que primeiramente receberam a promessa, aqui simbolizado em Herodes, que consulta, digamos, os escribas de Jerusalém, mas são os pagãos que vão abrir o seu coração a reconhecer que Jesus é o Salvador. No Evangelho, o grande sinal é o mistério da cruz. No Evangelho da infância, é de facto reconhecer que o menino e sua mãe cumprem as expectativas davídicas. Isto para nós hoje pode parecer pouco significativo. Porque é que é tão importante para Mateus e para Lucas afirmar que Jesus é da descendência de Davi e da sua conceição virginal? São 2 elementos que estão sublinhados no Evangelho. Jesus é filho de Davi e encontra-se o menino e sua mãe, não se fala de José. São 2 elementos onde se transpõe a certeza de que este menino que nasce desde o primeiro instante, não é animado pelo Espírito de Deus, nasce como filho de Deus, cumprindo todas as promessas feitas na história de Israel. A casa de Davi é, digamos, uma forma de dizer que aquilo que Deus promete, cumpre. E por isso mesmo, para a primeira comunidade cristã, o facto de Deus cumprir as suas promessas feitas
há uma casa de Davi, que nós até sabemos que do ponto de vista moral e religioso nem sempre foi exemplar, significa que apesar da infidelidade humana, Deus continuará a manifestar a salvação mesmo aos povos que estão mais distantes, mesmo aqueles que não sabiam, digamos, da revelação. Tal como os primeiros a confessarem a divindade de Jesus não são o círculo estreito dos que estudavam a lei, mas sim serão gentios. Padre Vítor, recuperando um bocadinho o episódio dos magos para a nossa realidade atual, percebemos como estes personagens identificam um sinal e o seguem, se conseguem desinstalar das suas vidas, porem pés ao caminho, percorrerem distâncias, enfrentarem dificuldades e sacrifícios em busca de algo. Também poderá ser um apelo a cada um de nós, não é? Pressentindo a existência deste menino, ir em busca dele, não é? Sairmos da nossa esfera de conforto e procurar ir ao seu encontro. Esse é um contexto, de facto, para este novo ano também e para o tempo que vivemos, a possibilidade de desinstalarmos-nos e de rever os critérios com que, no fundo, perguntarmos o que é que nós procuramos e quem é que procuramos. Às vezes essa procura tem que ser feita em dois dinamismos. Um é esse dinamismo exterior, de pormos a caminho, e aqui é importante dizer que não é um mago, não se sabe quantos são, mas são os magos. Uns magos. Quer dizer que há aqui uma dimensão de procura que é comunitária. E essa é sempre a experiência também cristã. É um grupo que caminha. Exatamente. Se Deus se revela sempre pessoalmente e chamando cada um concretamente, também é para a comunhão e esta comunhão na própria procura. Porque costuma-se dizer, duas cabeças veem, dois pares de olhos veem melhor do que só um, não é? E, portanto, esse ver, procurar e pensar em comum é fundamental, a experiência comunitária. Mas também é uma procura no interior de nós próprios. É muito curioso que, lembrava-me a propósito desta procura, a procura de Santo Agostinho acerca de Deus, e quando ele diz: tarde te amei, ó beleza tão nova e tão antiga, procurava-te fora e tu estavas dentro de mim. Essa consciência da presença de Deus dentro de cada um de nós, como se essa estrela que é Jesus já habita dentro de nós. Também a Sofia, num belíssimo poema chamado A Estrela, a Sofia de Melbreiner Andressen, termina dizendo: quanto deserto atravessei para procurar aquilo que estava tão perto, estava próximo dos homens. Ora bem, às vezes nesta procura não é preciso caminhar uma distância muito grande. Às vezes, se calhar, somos capazes de atravessar o mundo e esquecemos de ir da minha casa à porta do vizinho, que está ali mesmo ao lado. E essa presença transformadora que Jesus põe na história é, sem dúvida, o pôr-nos a caminho. Nós vamos encontrar esse dinamismo constantemente e aqui também. E é preciso descobrir a estrela nas realidades da vida para a seguir. Exato, a estrela, e aqui, novamente voltando para essa... Quem ajuda, curiosamente, a reencontrar o caminho era quem entendia mais da palavra de Deus. É a estrela e a palavra. O encontrar o rumo certo nessa abertura à palavra de Deus, que é uma riqueza e é um tesouro sempre tão importante nas comunidades cristãs. Muito bem. Vamos olhar então esta primeira leitura do livro de Isaías, embora já se tenha dado uma referência há pouco, que nos fala então da chegada da luz salvadora de Yahvé, que transfigurará Jerusalém, uma cidade que renascerá, se reconverterá numa outra realidade com a presença de Yahvé. É muito bonito este oráculo do capítulo 60, e o oráculo prolonga-se até ao capítulo 62. Porquê? Porque dá a entender que agora há uma vocação universal à salvação de todos os filhos de Abraão. E isto é importante até porque Mateus também faz, a genealogia de Jesus começar a partir de Abraão, dizendo que todos nós estamos ligados àqueles que professam a fé no Deus único, à fé e à bênção que nos vem de Abraão. As características, desta reconstrução de Sião, que é aqui anunciada no oráculo de Isaías 60, é feita em 3 dimensões. Primeiro, é a reunião dos povos. Significa que tudo aquilo que nos divide, nos distingue e, sobretudo, que nos separa, não é, vai ser agora superado em nome de um novo regresso. Até a dimensão física do caminhar para é importante. Segundo, é a ideia de receber os dons, que esta ideia de pagar tributo dos povos significa
a capacidade de pôr tudo ao serviço desta experiência de encontro com o próprio Deus. E a terceira é a sujeição dos reis. Significa que o próprio exercício do poder deixa de ser uma procura do poder pelo poder, mas sim um serviço em nome daquilo que se contemplou. Esta ideia de que todos os povos estão reunidos é um avanço muito grande em relação aos oráculos universalistas do início do livro do profeta Isaías, propriamente dito, do capítulo 2 e de Miqueias. Porque preanuncia, de alguma forma, esta revolução universal de todos chamados à fé pelo próprio mistério e desígnio do Deus Criador, não é? Que vai preanunciar aquilo que São Paulo, na Carta aos Romanos, chama todos são chamados a tornar-se filhos pela fé. Não é? E isto, de alguma forma, este oráculo já está a introduzir. Padre Vítor, isto acaba por ser uma transformação que se opera no interior de cada um, não é? Não é propriamente uma cidade que se transforma, mas ela transforma-se porque cada um daqueles que habitam essa cidade, que nos fala o texto, também se deixa transformar. Quem não é? Constrói a cidade são os seus habitantes, não é? Os sinais exteriores também ajudam individualmente que cada um caminhe, não é? Portanto, é um dinamismo de vasos comunicantes. Não é? É porque também nós não somos só dádiva constante, somos troca, recebemos e esse estímulo mútuo aí entra novamente a tal dimensão comunitária da construção humana e da construção do projeto de Deus. Esta insistência, de facto, no todos, mostra que este é um relato, e esta festa é um relato eminentemente missionário. O missionário não no sentido simplesmente de eu levar uma boa nova, mas de a descobrir também lá, mas eu gosto... Voltando um bocadinho ao Evangelho, dizer que os magos regressaram à sua terra por outro caminho, e esse outro caminho é, de facto, essa vida transformada que o encontro com Jesus Cristo produziu neles, e que a nós nos estimula sempre, como é, que novo caminho, sabendo sempre que é o caminho com Jesus e o caminho que Jesus nos propõe, que novo caminho também para este ano de construção, é simplesmente um repetir ou introduz-se uma dinâmica de novidade, não pela novidade, não apenas por ser novo porque é moda, mas de novo, e este novo acentuando esta dimensão universal. O todos implica que eu não fique contente simplesmente porque tenho fé, porque me aguento, porque já cá vou vivendo a minha vidinha. Esse todos tem que me interpelar no sentido de como é que esta alegria da fé pode contagiar outros. Como é que este reconhecer o menino ali, na sua fragilidade, pode ser também tesouro precioso para outros. Muito bem. Avançamos então para o segundo texto deste domingo, a segunda leitura de Efésios, que nos apresenta então um projeto salvador de Deus, como uma realidade que vai atingir toda a humanidade. É novamente um sublinhar do universalismo também, em que os judeus, os pagãos, não é? Todos poderão partilhar desta alegria. Este capítulo 3 da Carta aos Efésios é muito belo exatamente por isso, porque diz que a unidade não é apenas uma trégua que nós damos às nossas diferenças, é algo que surge como um dom de Deus e um dom oferecido em Jesus. É muita pena que nós tenhamos chegado ao final do século XX com muitas guerras, digamos assim, com quase justificações religiosas, e quase víamos o mundo dividido por credos e por confissões, onde muita gente, porventura, não compreendendo profundamente o fenómeno cristão, via a religião como um fator de divisão dos homens e não como um fator de unidade. Paulo acentua exatamente o contrário. Se essa unidade entre todos os povos foi conseguida por Jesus, então eu digo, também as comunidades cristãs têm que superar um bocadinho esta tendência de um certo chauvinismo, fechar sobre si mesma, medir as suas diferenças em relação a outras experiências religiosas e perceber que no dom de Jesus está contido de alguma forma a esperança de todos os homens e mulheres de boa vontade. Era o que os anjos proclamavam na noite de Natal, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas Paulo concretiza isso, a dizer, não é apenas uma busca nossa, é uma oferta de Deus em Jesus. E quem compreendeu profundamente o mistério cristão não entra, em lutas religiosas, entra, pelo contrário, no sentido de que tudo ganha unidade a partir de Jesus.
Acaba por ser também algo que nos motiva, todas estas celebrações do Natal. Ao fim e ao cabo, uma aproximação ao outro, a construir comunidade com aquele que por vezes é diferente de nós, com o qual não partilhamos todas as ideias, mas teremos também sempre que construir comunidade com ele. E é preciso que isso se concretize em gestos muito simples. Eu não pude deixar de ficar interpelado, até com um sorriso e com uma tristeza, com algo que parece que sucede ciclicamente na Basílica da Natividade, em que as diferentes confissões cristãs que estão na limpeza para preparar as festas de Natal se envolveram assim nos mimos familiares pouco coerentes com isto. Eu penso que às vezes no interior da própria comunidade são estes pequenos gestos, não põem em causa de facto a construção da unidade, mas são, se calhar, a expressão de desse pouco trabalho interior que importa acolher de facto como dom e assumir como compromisso. Porque ele é dom de Deus e cresce também em nós na medida em que assumimos que aquelas pequeninas coisas, que acaba por ser aquilo que vem ao de cima, como o espaço delimitado, se era dos ortodoxos, se era dos arménios, se era não sei de mais quem, que importa ultrapassar. E aí cá está constantemente esse processo de conversão a que somos chamados também. Muito bem, Padre Vítor Gonçalves, Padre Robson de Cruz, muito obrigado por nos terem ajudado a interpretar da melhor forma estes textos bíblicos propostos pela liturgia para o próximo domingo, que será a solenidade da Epifania do Senhor. O programa Eclésia fica por aqui, desejo-lhe um ótimo fim de semana. Nós voltaremos a ver-nos na segunda-feira.